Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver a continuação da nossa aula de noções de geometria e trigonometria. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Gente, a aula de hoje é uma pré-aula, ou seja, a gente não vai pegar pesado ainda. No futuro, a gente vai fazer uma série de aulas de trigonometria, onde aí sim a gente vai pegar pesado. Gente, a partir disso, vamos colocar alguns conceitos extremamente básicos para vocês. Vamos ver reta, semirreta e segmento de reta. Nerk, não é a mesma coisa? Não é, gente. Muita gente acha que reta, semirreta e segmento de reta é a mesma coisa, mas não é. Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Então vamos ver as diferenças. Vamos começar pela nossa querida amiga reta. Gente, a reta, ela é o quê? É um elemento infinito. Eu não vejo onde começa e eu não vejo onde termina. Ou seja, a minha reta sai do meu papel. Só que esse não é um jeito muito inteligente de se representar uma reta. Como que eu posso fazer para representar uma reta? Simples. Coloco uma pontinha de flecha e coloco outra pontinha de flecha. Isso significa que essas duas pontinhas vão pro infinito. Tranquilo? Tranquilo. Mais uma coisa. Tanto na reta, quanto na semirreta, quanto no segmento de reta, a gente utiliza letra minúscula para representar esses caras. Continuando, pessoal, vamos ver agora a semirreta. A semirreta é muito parecida com a nossa querida amiga reta. Qual que é a diferença? A diferença, pessoal, é que a gente vê o começo. Entendi. A outra ponta vai lá para o infinito. Gente, o que acontece? De novo, esse também não é um jeito muito inteligente de se representar uma semirreta. O que é legal? Simples. Coloco a ponta que eu vejo e a ponta que eu não vejo, que está lá no infinito, eu coloco uma pontinha de flecha. Isso significa que essa pontinha vai lá para o infinito. Tranquilo? Tranquilo. E finalmente a gente tem o nosso querido amigo segmento de reta, que nada mais é do que um pedacinho de reta. Que legal. De novo, repeteco. Reta, o cara é infinito. Como o cara é infinito, eu represento as duas pontas por duas pontinhas de flecha. Semirreta, eu consigo ver uma ponta e a outra vai lá para o infinito. Dá um tchauzinho para o infinito. E esse aqui, pessoal, é o segmento de reta. O segmento de reta é o baixinho do grupo. É um pedaço de reta. Tranquilo? Tranquilo. Ângulos. O que é ângulo, pessoal? Ângulo é a união de duas semirretas distintas que possuem uma origem comum. Nerk, o que é semirreta mesmo? Beleza, máquina do tempo, vamos voltar. Semirreta, pessoal, é o cara que tem começo, mas o fim está lá no infinito. Dá um tchauzinho para o infinito. Então vamos avançar. Ângulo, o que é ângulo mesmo? É a união de duas semirretas. Dois daqueles caras que a gente acabou de ver, que possuem, pessoal, uma origem comum. Então, olha só. Aqui a gente tem a semirreta R. Esta pontinha, que tem uma pontinha de flecha, vai lá para o infinito. E aqui tem o começo da minha semirreta. Essa semirreta a gente vai chamar de R. Vamos colocar agora uma outra semirreta. Essa outra semirreta se chama S. E, gente, as duas semirretas, tanto a semirreta R, que é essa aqui, quanto a semirreta S, que é essa aqui, possuem o quê? Uma origem comum. Qual que é o ponto que as duas têm em comum? O ponto O. Beleza? Beleza. O que a gente pode falar? Que esse conjunto aqui é um ângulo. Tranquilo? Muita gente associa ângulo à abertura de duas semirretas. Também está completamente certo. A gente pode falar então, pessoal, que essa abertura pode ser chamada, por exemplo, de alfa. Normalmente, para ângulos, a gente utiliza o quê? Letras gregas minúsculas. Outra coisa, pessoal, a gente pode chamar o ângulo de três maneiras distintas. Vamos lá que essa parte é um pouquinho chata. Eu posso chamar o ângulo de alfa, né, uma letra grega minúscula, até aí sem problema. Eu também, pessoal, posso chamar o ângulo colocando um circunflexo no cara que está no vértice. Nerk, não entendi. Gente, o que é o vértice? O vértice é a pontinha do ângulo.
qual que é o cara que indica esta pontinha? É o O, correto? É o ponto O. O que eu vou fazer então? Eu coloco um circunflexo em cima do O. Se eu colocar um circunflexo em cima do O, esse circunflexo indica que eu estou me referindo ao ângulo que está na frente do O. Entendi. Outra forma, pessoal. Esta forma é um pouco mais chata, mas eu acho que você vai entender. Aqui nós temos a reta R, aqui nós temos a reta S, e eu quero que vocês notem que eu fiz um ponto A na reta R e eu fiz um ponto B na reta S. Tranquilo? Como que eu faço para determinar esse ângulo? Simples, eu também posso chamar esse ângulo de AOB. Percebe que existe uma ordem? Eu fui de um ponto até o outro, passando pelo vértice. E no meio, eu coloco um circunflexo. Esse circunflexo, novamente, indica onde está o vértice. Então, olha só, AOB. Eu também poderia falar BOA. Tanto faz. Então, nós temos 3 formas de dar nome a este ângulo. Eu posso utilizar uma letra grega, no caso eu utilizei a letra alfa, poderia utilizar beta, gama, delta, aí é aquela velha história. Se você não sabe, não conhece as letras gregas, dá uma olhadinha na Wikipédia, tem um artigo muito interessante sobre letras gregas. No Google também você acha fácil. Outra coisa importante é que você também pode utilizar, para dar nome a esse ângulo, o quê? O cara que está no vértice. Posso colocar um O com circunflexo. Nerk, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Vamos supor que este cara que está no vértice seja a letra B. Tudo bem, o que tem? Nerk, não existe letra B com circunflexo. Tudo bem, na língua portuguesa, realmente não existe letra B com circunflexo. Só que para representar ângulo, você pode colocar um circunflexo em cima da letra B. Se esse cara fosse B, eu poderia colocar um circunflexo e isso indicaria que eu estaria me referindo ao ângulo que está na frente dele. Entendi. E finalmente, pessoal, existe a terceira forma de se representar um ângulo. Como que eu faço? Pego um ponto qualquer, vou até o vértice e finalmente vou até o outro ponto que está na outra semirreta. Então olha só, A, O, B. Ou também eu poderia fazer B, O, A. E o cara que estiver no meio, eu coloco um circunflexo. Tranquilo? Tranquilíssimo. Ângulos consecutivos. O que é um ângulo consecutivo? Gente, quando dois ângulos possuem um lado em comum, a gente fala que eles são consecutivos. Olha só, aqui nós temos o ângulo AOB. É esse cara aqui, ó, AOB. A gente vai ter também o ângulo AOC, ou seja, é tudo isso aqui. De novo, AOC. O que você percebe? Que o ângulo AOB e o ângulo AOC são consecutivos. De novo, o ângulo AOB e o ângulo AOC, né? Ou seja, este cara aqui de dentro e este cara aqui de fora são o quê? São consecutivos. Nerk, por que esses caras são consecutivos? Simples, porque eles têm um lado em comum. Qual que é o lado em comum? É esse lado que está pintado em amarelo, o lado AO. Entendi. Beleza? Beleza. Continuando, pessoal, ângulos adjacentes. Quando dois ângulos consecutivos não possuírem pontos internos comuns, eles vão ser adjacentes. Ou seja, um vai ficar ao lado do outro. Nerk, eu não entendi muito bem. Tudo bem, vamos ver um exemplo. Olha só, aqui nós temos dois ângulos. O ângulo alfa, que também pode ser chamado de ângulo AOB, e nós temos o ângulo beta, que também pode ser chamado de BOC. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? O que a gente pode falar? Que este ângulo alfa e este ângulo beta são o quê? São adjacentes. Por quê? Porque um está grudadinho no outro. Outra forma de você pensar. Você pode observar que o ângulo alfa e o ângulo beta não possuem pontos internos comuns. Todos os pontos de alfa são diferentes de todos os pontos aqui de dentro de beta, né? Todos os pontos de dentro de alfa são diferentes dos pontos de dentro de beta, né? Os pontos internos. Mas eu acho muito mais fácil pensar que esse cara, que é o alfa, está grudadinho no ângulo beta. Beleza?
Beleza. Outra coisa, gente, eu quero que vocês também notem que quando nós tivermos ângulos adjacentes, eles também vão ser ângulos consecutivos. Nerk, por que isso? Simples. Você nota esse lado aqui, ó, o lado OB, que é esse lado em amarelo? Pois é, esse lado faz parte desse ângulo e também faz parte desse ângulo. Como ele faz parte dos dois ângulos, né? Qual que é a definição de ângulo consecutivo? Um lado em comum para dois ângulos. Como isso acontece aqui, nós também temos o quê? Ângulos consecutivos. Beleza? Beleza. É um pouco chatinho, mas é só você olhar direito que você consegue pegar. Então, olha só. AOB e BOC, ou seja, o ângulo alfa e o ângulo beta, são consecutivos. Por quê? Porque OB, né, esse cara aqui é um lado em comum. E eles também são adjacentes. Por quê? Porque eles não possuem pontos internos em comum. Foi o que eu falei para vocês, colocado na forma de texto. Continuando, gente, medidas de ângulos. Galera, de nada adianta a gente desenvolver uma teoria sobre ângulos se a gente não puder medir esses mesmos ângulos. Então, para isso, foi criada uma unidade chamada de grau. Nerk, o que é um grau? Um grau, pessoal, para você conseguir imaginar um grau com mais perfeição, eu quero que você pense no seguinte. Imagina uma pizza com 360 fatias iguais. Se você imaginar essa pizza com as 360 fatias iguaizinhas, o que você pode falar? Você vai poder falar que cada fatia dessa pizza equivale a uma medida de um grau. Entendi. Gente, como seria impossível eu dividir esta pizza em 360 fatias? Quer dizer, até seria possível, mas você não conseguiria enxergar na resolução do seu monitor. Ia ficar muito poluído o desenho. O que eu resolvi fazer? Eu dividi de 10 em 10 graus. Ou seja, a distância entre dois risquinhos consecutivos aqui no meu desenho representa 10 graus. Então, olha só, 0, né, não tem abertura, 10 graus, 20 graus, 30 graus, olha só, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus e 90 graus, e assim por diante. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Que algumas dessas aberturas são mais comuns no nosso dia a dia que outras. Quer ver um exemplo? Esta abertura aqui, ó, 90 graus, que está representado por esta ponta e essa. Gente, esta abertura aqui representa a mesma abertura que você tem, por exemplo, entre o chão e a parede do seu quarto. Quer dizer, eu espero que a parede e o chão do seu quarto forme um ângulo de 90 graus. Se não, cara, é melhor você mudar de apartamento, essa coisa vai cair. Beleza? Beleza. Eu vou mostrar um exemplo prático para vocês, falando sobre ângulos, já já. Continuando, pessoal, o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo que é formado entre um segmento de reta e o seu prolongamento. Quando a gente tiver um ângulo formado entre um segmento de reta qualquer e o seu prolongamento, nós vamos ter um ângulo raso, que é um ângulo que mede 180 graus. Por exemplo, aqui nós temos um segmento de reta qualquer. Vamos prolongá-lo, esse pedacinho. O ângulo formado entre esse segmento e o seu prolongamento é um ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso. Continuando, pessoal, o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto é metade de um ângulo raso. Então, olha só, um dos ângulos mais importantes é o ângulo reto. E um ângulo reto, 90 graus, possui a metade da medida de um ângulo raso, que é esse cara que a gente acabou de ver. Metade desse cara, metade dessa medida é 90 graus. Então, olha só, nós temos aqui um ângulo reto. Você nota que essa medida é metade de 180 graus, que é um ângulo raso. Pessoal, olha que legal. O símbolo do ângulo reto, ou do ângulo de 90 graus, é um quadradinho com uma bolinha no meio. Tranquilo? Tranquilo. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo COB, e outro ângulo de 90 graus, que é o ângulo COA. Tranquilo? Tranquilo. Gente, agora eu vou dar um exemplo bem mais prático para vocês. No momento, nós temos dois segmentos de reta. O segmento de reta AC e o segmento de reta AB.
esses dois segmentos compartilham uma origem comum, que é justamente o ponto A. Entre esses dois segmentos existe uma abertura, um ângulo, que no momento vale 32,57 graus. Eu posso alterar essa abertura e automaticamente a medida desse ângulo também vai alterar. Gente, existem algumas medidas que são muito importantes. Por exemplo, a medida de 0 grau, ou seja, não existe abertura, né? A medida de 90 graus, que é o mesmo ângulo que existe entre a sua parede e o chão do seu quarto. A medida de 180 graus, que é como se fosse um prolongamento da reta. E agora a gente vai ver a medida de 360 graus, que é uma volta inteira. Gente, olha o que acontece quando eu tentar obter 360 graus. 358, 359. Opa! O que aconteceu? Começou tudo de novo. Então, pessoal, a partir disso, a gente conclui uma coisa muito importante, que o ângulo de 360 graus e o ângulo de 0 graus são o quê? São ângulos coincidentes, eles ficam na mesma posição. Entendi. Inclusive, pessoal, existe até uma piadinha disso. Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem: ah, a minha vida deu uma guinada de 360 graus. Só que se a sua vida deu uma guinada de 360 graus, não mudou nada, você continua no mesmo ponto. Então, se você quiser impressionar, você fala: ah, a minha vida deu uma guinada de 180 graus. Teve uma mudança considerável. Beleza, pessoal? Valeu então!